Chamar para falar em nome das faculdades do interior, já que a gente não pode, obviamente, chamar todo mundo, quero chamar o professor Salah. Vem cá, Salah. Falando por Rio Grande, mas por todos. Boa noite a todos. Para mim é um motivo de grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Essa praça tem um significado simbólico muito grande para mim. Fui professor de ensino médio durante 8 anos e aqui estive várias vezes batalhando pela nossa juventude. Como professor de ensino médio, tive o privilégio de conviver com mais adolescentes do que a maioria dos adultos jamais terá. Eles enriqueceram a minha vida e me fizeram uma pessoa muito melhor do que eu seria de outra forma, se não fosse por esse convívio. É uma jornada que fez parte da minha vida durante um período muito significativo. Também estive aqui alguns anos atrás, em junho de 2013, no evento organizado pelo Salo. Tenho certeza que alguns de vocês também estavam aqui. Eu sou um dos remanescentes daquela luta e quero dividir com vocês de forma relativamente breve, até porque estamos com o tempo aí rigorosamente controlado, algumas das minhas preocupações como professor de Direito Penal da Universidade Federal do Rio Grande e também como historiador. E aí eu diria o seguinte, do fundo do meu coração: nós somos, enquanto brasileiros, produtos de um ódio. O ódio nos é genético. Nós fomos inventados por um anseio de domínio e destruição do outro. Isso faz parte da nossa história, é um fantasma que sempre nos ronda, que sempre ressurge e que sempre nos acompanha. O Brasil não foi descoberto, não foi achado. Ele é uma invenção dos portugueses, é uma atribuição de sentido, ele é produto de um processo de espoliação, de destruição da terra e do outro. Não contentes em destruir uma população inteira, que hoje é 10% do que era originalmente, a população indígena, importamos uma outra população inteira e fizemos dela combustível e um processo de extração de forças para a produção daquilo que não poderiam jamais consumir. Fizemos dos negros um processo, parte de uma lógica integrante, uma lógica ultramarina. Fizemos dele moeda de troca, os gastamos num processo de produção brutal, de espoliação. Destruímos matas, destruímos morros, destruímos gente. Somos produtos de um ódio que nos é genético e constitutivo. E nessa história de ódio, quando nos tornamos independentes, nós seguimos também essa trilha. Permanecemos matando, destruindo, escravizando, eliminando o outro, demonstrando a nossa incapacidade, a nossa intolerância. Justamente o oposto daquilo que o Jader tanto luta e por isso o sentido do próprio nome do Instituto, por ele fundado. Essa história de ódio, essa história de destruição do outro, que é tão constitutiva da nossa identidade quanto brasileiros, é continuamente reafirmada por um sistema penal que não é outra coisa que uma máquina brutal de destruição e trituração do outro. Destruição do vulnerável, do fraco, daquele que se encontra em situação de vulnerabilidade social em um país que continua sendo racista, sim, embora alguns alimentem a ilusão de que vivemos em uma democracia racial. Sim, o nosso sistema penal é uma máquina brutal de destruição do outro, que se expande como epidemia e que atinge fundamentalmente aqueles que se encontram com as suas defesas mais baixas. Sim, nós constituímos um catálogo tão grande e tão gigantesco de mandamentos e proibições penais que, se de fato ele fosse cumprido em sua integralidade, ninguém ficaria do lado de fora. Ninguém! E nós não teríamos um evento como esse aqui hoje. Porque todos nós somos criminosos, sim. Só que esse sistema, o sistema penal, não tem como se realizar de forma completa. Esse programa gigantesco, imenso que nós criamos, que cataloga e abarca tantos aspectos da vida humana, ele não tem como ser cumprido na sua integralidade. Se quando o sujeito fizesse merda, um código penal despencasse na sua cabeça e instantaneamente acontecesse tipicidade, injusticidade e culpabilidade, e a polícia levasse o cara, na hora, em instantes, todo mundo estaria atrás das grades. Todos nós. Só que como ele não tem como se realizar dessa forma, como ele não tem como se realizar de forma automática, ele só pode se realizar de forma seletiva. E ele se realiza de forma seletiva perseguindo quem? Fundamentalmente, negros e pobres. Não porque negros e pobres cometam mais crimes, porque todos nós somos criminosos. A condição de negro e pobre não é a condição de causa da criminalidade, e sim de causa da criminalização. É causa da criminalização porque a polícia ainda fundamentalmente persegue essas pessoas que se conformam a esse maldito estereótipo da criminalidade, que é a versão tropical da estética lombrosiana do século XIX. E que ainda vale nessa merda de país.
desculpem a exaltação, mas é preciso falar do coração em certas horas. Tu tem um bando de filhos da puta naquela merda de Congresso, que tem a ousadia e a audácia de desconsiderar completamente todos os tratados de direitos internacionais e direitos humanos aos quais o Brasil é signatário e que impõem a ampliação dos mecanismos de proteção à criança e ao adolescente. Tem a capacidade de desconsiderar completamente o fato de que existem direitos fundamentais que não estão inscritos no artigo 5º, que é meramente um rol exemplificativo de tais direitos. Tem a cara de pau de simplesmente transformar o direito em um mecanismo de reprodução ideológica de uma violência. E nós vamos compactuar com isso? Não, é preciso se insurgir contra essa barbárie. É preciso denunciar isso. É preciso recusar que o sistema penal se expanda de forma a abarcar a nossa juventude e fundamentalmente a nossa juventude negra e pobre. Porque é ela que será preferencialmente perseguida. E o próximo passo nessa estratégia genocida, quem sabe não será outro que os malditos presídios privados que geram uma demanda por presos. E aí quem sabe não vamos reiterar a nossa lógica escravista e vamos extrair as forças desses jovens dentro de instituições nas quais eles produzirão aquilo que não poderão consumir sem necessidade de obediência à legislação trabalhista. E vamos reafirmar a nossa vocação para o ódio. Essa é a ameaça que nos cerca, esse é o fantasma que nos ronda. Essa é a lógica brutal de um mecanismo de destruição do outro, que pretende se insinuar sobre a liberdade de todos nós. Nós, juristas, temos um fardo. Esse fardo tem que ser assumido por todos nós. Nós temos que reconhecer que esta coisa, o direito, não é feita por nós. É um ato de poder legislativo que se origina dos bolsonaros, tiriricas e felicianos, e que nós, juristas, temos um dever de assumir um horizonte político de combate contra isso quando ele se expressar como violência. É preciso sim agir politicamente, e não no sentido de carregar uma bandeira partidária ou de defender qualquer partido, mas de defender um horizonte de fortalecimento do Estado Democrático de Direito e de contenção do poder punitivo contra essa barbárie que se anuncia sobre a nossa juventude. Essa é a nossa missão, esse é o nosso momento. Eu fico muito feliz de ver que todos vocês estão aqui, se transformem em disseminadores dessa palavra, em verdadeiros lutadores contra a disseminação do ódio pelo outro. Vamos lutar e vamos brigar até o fim. Eu tenho medo de que isso se transforme numa realidade. Eu não confio no nosso Supremo, um Supremo que inverte o ônus da prova em sede penal, um Supremo que faz o que bem entende com a teoria do domínio de fato, é capaz de qualquer coisa. Portanto, nós não podemos abrir mão dessa luta em um instante sequer. Vamos brigar até o fim, até o limite das nossas forças, e que Deus nos ajude e tenha piedade de nós, porque eu não sei para onde estamos caminhando. Mas quem sabe, com resistência, com luta, com fé, convencendo cada um daqueles com quem vocês têm contato, transformando as redes sociais em um mecanismo de combate à barbárie, quem sabe a gente avança. Quem sabe a gente pode se valer disso que não existia antes, como um mecanismo útil e importante para que pessoas com agendas comprometidas com o Estado Democrático de Direito possam desfrutar de laços, estabelecer agendas conjuntas e resistir ao poder punitivo. Essa é a grande missão do nosso tempo. Espero que eu tenha tocado o coração de vocês, embora com certeza vocês estão aqui porque já são sensíveis à agonia do outro e à ameaça que toda essa barbárie representa. Muito obrigado, gente. Quero registrar aqui com muita alegria a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, da Escola Superior da Advocacia, Escola da OAB, a presença do colega Rafael Brau de Canterge. Quero também registrar a presença do professor Tiago Castilhos, da Uniriter Fadergs. Tem tanta gente para a gente fazer o registro aqui, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo o possível. Eu quero chamar esse que carinhosamente ficou conhecido por todos nós, simples e carinhosamente como Vila. Venha ocupar o microfone, por favor. Boa noite, pessoal. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês que, com muita honra, quando fui convocado pelo Jader, pelo professor Rodrigo e por muitos que estão à frente deste movimento, com todos vocês, fiz inclusive uma viagem longa, eu estava quase no extremo aqui do estado do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe a importância e o significado que tem muitas lutas, mas tem determinadas lutas que adquirem um valor enorme. E a presença de vocês essa noite aqui na Praça da Matriz, muita gente, muitos jovens inclusive comprometidos com
as liberdades, com a democracia, com a pluralidade, enfim, com a tolerância, a gente não pode deixar de, junto com vocês, estar engajado nessa luta. Mas eu quero lembrar para vocês, quero ser breve, que esta pauta que nos traz a nos reunir aqui na Matriz nesse sábado à noite é mais uma pauta dos setores intolerantes, dos setores que criminalizam o modo de vida e as relações em sociedade em todos os seus níveis e que, de forma absolutamente atrasada, reacionária e conservadora, acham que é possível enfrentar também o tema da violência a partir da penalização de forma absolutamente simplificada, de forma absolutamente ligeira, mas sobretudo informada, inclusive, por uma visão e por uma concepção que não tolera as relações mais abertas em sociedade, que acha que também o tema da criminalidade se deve à questão da idade dos nossos adolescentes. Este é mais um movimento que se cria na nossa sociedade, é mais uma visão dessa compreensão atrasada, como foi dito aqui, que acha que vai resolver o problema da violência baixando a idade criminal dos nossos adolescentes. O que os nossos adolescentes precisam, o que os nossos adolescentes necessitam, nós sabemos disso, são investimentos na área de educação, são condições, inclusive, de políticas de inclusão para que eles não possam ir para determinados descaminhos e seduções que a sociedade atual, evidentemente, oferece. Possibilidades reais e concretas, inclusive, de nós podermos qualificar e compreender e fazer com que a nossa juventude precisa de muito mais atenção do Estado para que ela, evidentemente, possa enfrentar determinadas situações e, obviamente, compreender de que o Estado tem um papel fundamental e um papel decisivo. E aqui também entra outro tema, porque esses mesmos que são intolerantes, como foram a semana passada aqui, eu acho que foi o Alberto que referiu aqui, quando nós tivemos que colocar 2.000 pessoas aqui, porque tem intolerantes que acham que os cultos afros, por exemplo, e outras formas de religiosidade aqui tem que submeter a determinadas visões e a determinados interesses. Nós defendemos, aliás, nossa Constituição defende um Estado laico. Portanto, o culto é absolutamente livre. O culto é absolutamente livre. Assim como a nossa visão de liberdade tem que ser absolutamente livre. Então, este movimento que vocês estão produzindo aqui, parabéns, Jader, mas parabéns a todos vocês, evidentemente que ele tem que também impregnar este parlamento aqui. Esse parlamento aqui, a gente sabe que ele é, evidentemente, do ponto de vista dos seus compromissos, da sua concepção e da sua visão e da sua maioria, também muitas vezes aliado a essa visão conservadora, essa visão intolerante e, sobretudo, essa visão que criminaliza não só os adolescentes, mas criminaliza muitas vezes várias formas de relações de sociedade. Vocês podem ter certeza que aqui nessa Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nós somos parceiros, aliados e queremos colocar essa luta aqui dentro do parlamento, porque nas ruas ela está e a disputa ali, ela tem que se realizar assim como no Congresso Nacional. Vocês podem contar conosco e tenho certeza, irão contar com a nossa bancada e muitas outras bancadas aqui no Parlamento do Estado do Rio Grande do Sul. Grande abraço a todos vocês, a luta, porque só a mobilização, só a luta e só o pé na rua é que pode fazer com que esses setores conservadores e reacionários não logrem êxito nessa visão conservadora atrasada que eles defendem. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Quero chamar um querido amigo, um grande parceiro, companheiro, também nos ajudou bastante na divulgação do movimento, jornalista André Machado. Gente, boa noite. Sabe, sou jornalista e venho de uma profissão em que é muito fácil pegar argumentos simples, problemas complexos, simplificá-los sobre argumentos muito simples. Esta questão que envolve a redução da maioridade penal é uma das pautas que é trabalhada com a menor profundidade dentro dos veículos de comunicação, porque é muito mais fácil para a imensa maioria dos meus colegas jornalistas ir ao microfone de uma rádio, escrever uma coluna do jornal,
fazer uma matéria para a televisão trabalhando com a questão que é um sentimento muito humano, que é o sentimento do medo, mentindo para as pessoas que, se colocando crianças e adolescentes dentro de uma cadeia, nós vamos resolver a questão da violência, sem nunca tratar aquilo que realmente interessa, que é mudar a base desse processo, que dá mais espaço para a juventude, que é criar escolas, que é criar um outro tipo de política que possa fazer efetivamente a nossa sociedade passar para um outro patamar. Eu fico muito constrangido quando eu vejo que boa parte dos meus colegas acaba apregoando essas mesmas ilações, esses mesmos argumentos simplistas e simplificados que são usados pela maioria desse pessoal conservador que tomou conta do nosso país nesse momento, tomou conta do parlamento do nosso país, e o qual nós vamos ter que fazer um enfrentamento muito grande nas ruas, e nos microfones, e nos rádios, e nas televisões. Por isso eu peço para vocês que, na maneira do possível, influenciem no trabalho da gente, pelas redes sociais, cobrando que, quando se for discutir esse tema, não se faça de maneira rasa. Se quer ouvir o outro lado, levei esses dias lá na Rádio Jader, e leve quem eu puder em todos os veículos para que a gente possa discutir esse tema com profundidade e não deixar simplesmente nesse caminho que nós temos no país de imaginar que a solução para o nosso problema da insegurança e da violência está dentro do sistema prisional. O sistema prisional que nós temos hoje, infelizmente, não funciona, não resgata ninguém, e estão gente querendo colocar lá ainda mais crianças, mais adolescentes que já sofrem privação de liberdade por um tempo mais que adequado, dentro daquilo que está previsto pelo ECA e pela nossa Constituição. Então, por favor, cobrem dos jornalistas para que a gente possa assumir uma postura diferente e que a imprensa possa realizar o seu papel nesse país, que não é direcionar o pensamento de ninguém, mas é poder permitir o debate. A imprensa adora criticar, mas ela também precisa ser criticada. Então, por favor, façam esse papel nesse momento. Obrigado. Temos mais duas falas, e uma delas é de uma pessoa que leva no sangue, leva na alma e leva na sua história de vida a história da tutela, do conflito, da tutela, de tudo isso que a gente está falando aqui, que é João Batista Costa Araújo. Eu peço que venha aqui usar o microfone, por favor. Eu gostaria de ocupar esse espaço para dizer que a discussão sobre o tema do rebaixamento da idade penal não é de hoje. Tampouco é exclusivo do Brasil. É um tema que permeia o discurso em toda a América Latina e até mesmo na Europa, a partir de um olhar de defensores do direito penal máximo. Nós não podemos transformar essa nossa discussão entre um debate entre direito penal máximo e abolicionistas penais. Nós temos que discutir isso do ponto de vista efetivo da garantia dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Das conquistas que obtivemos com a Convenção dos Direitos da Criança, do qual o Estatuto da Criança e Adolescente é apenas e tão somente a versão brasileira dessa conquista universal. O rebaixamento da idade penal é um equívoco, e ele é conduzido por pessoas que não têm a percepção exata daquilo que representa o modelo de responsabilização que o Estatuto trouxe. O Instituto Tolerância, também conduzido pelo Jader e por esse grupo de homens e mulheres que levam à frente essa ideia e essa batalha, produziu um documento onde, neste documento, estão enumerados uma série de argumentos fundamentais que parecem que as pessoas ignoram. Não se está aqui a discutir que segurança pública não seja um tema fundamental e um direito indisponível da cidadania brasileira. Tampouco se pretende fazer com que esse discurso seja um discurso tão somente de dizer que a origem da criminalidade se explique apenas a partir do viés da pobreza. Porque esse seria um discurso muito injusto com a maioria da população brasileira que é pobre. Um discurso injusto com o pobre honesto, que é a maioria do nosso povo. E um discurso ainda mais injusto com o rico ladrão, que não é pouca gente. Quero dizer, pois, que nós, enquanto estamos aqui mobilizados, pessoas de alta qualidade, estudantes, homens e mulheres, instituições, que este debate não pertence a nenhum partido político e não pertence tampouco a nenhuma instituição. Esse debate pertence à nação brasileira. E nós temos que tomar isso em nossas mãos. Temos que tomar isso em nossas mãos, pela gravidade do momento, pela simplificação que se faz dessa discussão. O país tem a seu dispor um modelo de responsabilização de adolescentes que pode e deve ser aperfeiçoado.
O sistema de privação de liberdade de adolescentes é problemático, como foi dito aqui por muitos oradores? Sem dúvida nenhuma que o é. Mas muito mais problemático que ele é o sistema penitenciário brasileiro, onde se pretende ver esses jovens lançados. Se existe alguma coisa que é pior que o sistema de privação de liberdade de adolescentes no Brasil, é seu sistema penitenciário. Portanto, nós temos que encontrar alternativas de aprimoramento dos mecanismos de defesa social que o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza. E isto tem que ser levado a um debate consistente e que não nos produza um impasse, porque o impasse não interessa a ninguém. O impasse, neste momento, não nos é favorável, quando há toda uma demanda para a discussão de segurança pública. O momento exige que sejamos capazes de encontrar alternativas dentro do sistema juvenil, capaz de devolver a crise de confiança normativa que se abate sobre o sistema da infância e juventude. Me parece que isso é fundamental e que não é suficiente o discurso que temos feito para demover hoje uma opinião pública que está envenenada por uma série de circunstâncias produzidas diariamente pela mídia. Foi muito bom que o Machado falou isso aqui hoje a respeito da crítica à imprensa, porque nós vivemos um momento gravíssimo. Eu tenho, e vim de casa, estou machucado, vim participar desse evento, a confiança absoluta que esses homens e mulheres que estão aqui serão capazes de serem multiplicadores nos seus espaços de influência, para produzir uma reflexão que o país não tem feito. O Estatuto da Criança e Adolescente não é a verdade revelada a Moisés no Monte Sinai, mas sem dúvida nenhuma é um avanço extraordinário da cidadania brasileira que ainda necessita ser plenamente efetivado e que pode eventualmente ser aprimorado em face desses 25 anos de experiência acumulada. Agora, não podemos permitir que se reduza a idade penal sob a hipotética ideia de que isto é um mecanismo de defesa social no interesse da segurança pública, porque isso será um fracasso. Essa medida, ela não vai passar facilmente, porque ela não vai passar no crivo dos estudantes, não vai passar no crivo da sociedade organizada. Então, estou aqui hoje para dar um recado, para aqui do lado, ali atrás, lá embaixo na Câmara, que a gente não vai ficar quieto. Então, hoje, começa esse movimento forte, unido e que siga daqui para frente. Muito obrigada. Os organizadores do movimento contra a redução da maioridade penal agradecem a presença e a mobilização de todos, nas redes sociais, nas faculdades, nos ambientes de trabalho, em casa. Muito obrigado, gente, por tornar essa aula aberta possível. O Brasil é um dos poucos países do mundo que priva a liberdade de crianças a partir de 12 anos. Somos a terceira maior população penal carcerária do mundo, com presos maiores de 18 anos de idade. As experiências mundiais têm demonstrado que a redução da idade penal não provoca diminuição da violência e que a praça seja sempre o lugar da liberdade de expressão, de quem não cansa de querer mudar o mundo, mudar o que está errado. Isso aqui é só o começo. Nossa caminhada está só começando. E tenham certeza, a gente vai muito longe. Muito obrigado e um abraço a todos vocês.